Então, bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota. Você está em um canal dedicado a teorizar sobre desventuras em série, chamado Beatriz Está Viva. Por isso, eu sinto muito por você estar aqui, né? Esse canal é totalmente desagradável, totalmente improvisado, e ele tem como um dos propósitos explicar que Beatriz está viva. Se você não sabe o que é Beatriz, você precisa ir embora. Esse canal, como é dedicado a teorizar sobre desventuras em série, está cheio de spoilers. Então vai ter muitos spoilers sobre todo o universo de desventuras em série. Então, se você não leu ainda os 13 livros de desventuras em série, se você não leu ainda Beatriz Lettres, se você ainda não leu o livro Autobiografia Não Autorizada de Lemony Snicket, eu aconselho você ir embora, né? A não ser que você não ligue para spoilers. Mas, se você liga para spoilers, então é melhor você ir embora e fazer qualquer coisa mais interessante do que ficar teorizando sobre desventuras em série. Então, já foi dado o spoiler alert. Então, vamos hoje continuar na nossa série de provas de que Beatrice Baudelaire, que é a mãe dos irmãos Baudelaire, está viva. Né? Nós já provamos que ela está viva. JK, você quer mais o quê? Eu já acredito que ela está viva. Eu sei que você já acredita. Mas, por incrível que pareça, cada vez que a gente se aprofunda nesse assunto, mais e mais evidências, não apenas de que Beatriz está viva, mas de vários e vários mistérios de desventuras em série é descoberta, certo? Hoje nós vamos usar as evidências encontradas em um livro muito importante para qualquer teórico de desventuras em série. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse livro, e por isso você deve ter muita sorte, diferente de mim, que já ouvi falar e já gastei meu dinheiro e meu tempo desdobrando os assuntos envolvendo esse livro, que é The Bad Begin, The Harry Edition. Ou seja, a edição é rara do primeiro livro de desventuras em série, O Mau Começo. A capa é totalmente diferente e é esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa é a versão digital dele. Só tem inglês. Sinto muito por você se você não sabe inglês, mas se você não sabe inglês, você vai ficar livre de ter que ler ele, né? Então, hoje vamos responder uma pergunta muito importante, uma pergunta que eu me fiz, uma pergunta que você se fez, uma pergunta que é a seguinte: onde Lemony Snicket obteve as informações para escrever Desventuras em Série? Jota, o que é que isso tem a ver com Beatriz? Tem tudo a ver, certo? Tem tudo a ver porque, especialmente agora, especialmente nesse momento em que a terceira temporada de Desventuras em Série acabou, tem muita gente achando que o que passou na série aconteceu no universo literário de Desventuras em Série, o que não é verdade. São universos distintos. Eu amo a série, eu não estou aqui para criticar a série. Eu gosto da série, a série foi incrível, mas são universos distintos, Muitas similaridades, mas muitas diferenças, certo? E entre as diferenças está a fonte de informação de Lemony Snicket, certo? Se você reparou, na série não é mostrado os eventos apenas do ponto de vista dos irmãos Baudelaire. De vez em quando a câmera sai de onde estão os irmãos Baudelaire e vai lá para onde está o Conde Olaf, vai lá para onde estão os membros de CSC, vai lá para onde está o Sr. Paul, né? Vai lá para onde está a Kitty. Então, mostra-se eventos em detalhes que Lemony Snicket, certo? Não narra em detalhes nos 13 livros de Desventuras em Série. Isso porque a grande maior parte dos eventos descritos em Desventuras em Série são vistos, por assim dizer, do ponto de vista dos irmãos Baudelaire. Então, aquilo que eles não viram, Lemony não sabe, ou não quer contar. Alguns eventos foram passados pelo próprio Lemony Snicket, então ele conta, né? Como nós já falamos bastante do baile de máscaras na mansão da duquesa de Winnipeg, aquele em que Lemony foi capturado usando a roupa de toureiro. Então, Lemony conta ali porque ele presenciou tudo, então ele conta do ponto de vista dele. Mas, a salvo tirando pequenas exceções bem específicas, certo?
a grande maior parte da história é contada do ponto de vista dos irmãos Baudelaire. Surge uma pergunta natural quando você percebe isso logo, né? Em algumas cenas, o Violet, Klaus e a Sunny estão sozinhos em um quarto, ou sozinhos em um ambiente, e eles conversam. Como Lemony, anos depois, poderia saber o conteúdo dos diálogos deles? Também algumas cenas são vistas apenas pelos irmãos Baudelaire. Quer ver um exemplo muito interessante? O que aconteceu com os irmãos Baudelaire dentro do trailer, lá descrito, né, lá no final do espetáculo Carnívoro, quando o Conde Olaf leva os irmãos Baudelaire, o Violet e a Klaus, né, dentro de um trailer, sendo lá puxado pelo carro dele, e quando estão lá na montanha, manda um dos seus novos ajudantes cortar a corda que estava puxando o trailer, para que eles morram com o trailer caindo precipício abaixo. Então, no livro Escorregador do Gelo, o Lemony conta como foi tudo o que aconteceu dentro do trailer. Ele conta que o Klaus conseguiu fazer uma mistura pegajosa para desacelerar os pneus, as rodas do trailer, e conta que a Violet conseguiu fazer um para-chute para conseguir escapar lá do trailer que estava quase desabando, né? Lemony conta que anos depois, quando ele está lá investigando o que aconteceu com os irmãos Baudelaire, ele não conseguiu achar o trailer. Ele não conseguiu nem achar o trailer. Aí surge a pergunta, como Lemony sabe o que aconteceu dentro do trailer, sendo que ele não encontrou nem o trailer? Ele não encontrou o trailer, ele não encontrou evidências do para-chute, nem evidências da mistura pegajosa usada por Klaus. Então, como ele sabe o que aconteceu? No meu primeiro vídeo desse canal, e é interessante, diferente de todos os outros vídeos, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu não disse que você precisa assistir aos outros vídeos, né? E é verdade, esse vídeo pode ser assistido separado, né? Eu me preparei parcialmente para ele, mentalmente. Então, você pode assistir esse vídeo, mesmo que não tenha assistido os outros vídeos desse canal, certo? Mas depois que assistir esse aqui, vá assistir os outros. Isso aí você tem a obrigação de fazer. Então, no primeiro vídeo desse canal, que você vai assistir depois, se você já não assistiu antes, eu explico que Lemony Snicket não é um narrador confiável. E eu mostro por quê, né? Em uma das cartas de Lemony, ou melhor, uma das cartas de Beatrice para Lemony, a Beatrice diz que, conversando com os irmãos Baudelaire, partes da história que eles mesmos narram, eles mesmos vivenciaram, é diferente da história contada nos livros de Lemony Snicket, certo? Então, eu disse, e não tiro o que eu disse, que Lemony Snicket não é um narrador confiável, porque em algumas partes da história ele mente. No entanto, algumas pessoas interpretaram mal o que eu disse. Eu não disse que Lemony mente em tudo. Lendo toda a obra de Desventuras em Série e os livros anexos, você vai perceber logo que Lemony Snicket ele tem uma fixação pela verdade. Mesmo os detalhes, Lemony ama detalhes. O leitor, às vezes, até se incomoda com detalhes que para a gente são totalmente significantes. Para o personagem Lemony Snicket, ele vai atrás dos detalhes, certo? Quando o Lemony mente, e ele mente de propósito. Ele quer enganar o leitor. No universo dele, um dos motivos de ele querer tanto enganar o leitor é proteger o fato de que a Beatrice está viva. Você vai assistir os outros vídeos desse canal e você vai entender. Mas isso não quer dizer que o Lemony fica mentindo o tempo todo. Ele ama os detalhes, certo? E quer passar para o leitor o mais possível perto da verdade, né, sobre o que aconteceu com os irmãos Baudelaire, mas ele não pode revelar que Beatrice está viva, certo? Então ele vai ter que mentir em algumas partes. Em algumas partes ele mente, mas onde não é necessário mentir, ele vai contar a verdade. E então continua a pergunta: como ele teve acesso a essas informações que só os irmãos Baudelaire poderiam saber, porque eles viveram essas situações? Não foi com entrevistas.
Não tudo, né? Por quê? Porque algumas coisas... Lemony não afirma não ter entrevistado os próprios irmãos Baudelaire. Então, nem tudo o que ele diz na história, ele pode ter ficado sabendo por meio de entrevistas. Além disso, nem tudo foi por observação. Algumas coisas é impossível deduzir. Como ele fala no caso do trailer, não dá para saber o que aconteceu dentro do trailer, observando um trailer que ele nem achou. Então, onde ele obteve as informações? Sem o livro, esse aqui que eu estou mostrando na tela, The Rare Edition, né, The Bad Beginning, The Rare Edition, a gente ia ficar voando. Mas Lemony explicou para a gente em notas o que é essa edição rara. A edição rara é a mesma história que tem lá no Mal Começo, contado, palavra por palavra. Mas Lemony Snicket colocou notas. Notas no final, explicando diversas coisas, pequenos detalhes. Como eu já falei, ele é muito ficcionado em detalhes. E as notas explicam coisas importantes. E o que nós vamos destacar hoje é a resposta à pergunta: onde ele obteve informações para escrever todos os livros de desventuras em série. Certo? Então, vou folhear aqui para você ver rapidamente o livro, né? Está aqui os capítulos, separação, capítulo 1, idêntico. Aí, nessa versão digital, quando você clica, onde está azulzinho aqui, é um link para o final, onde está aqui as notas de Lemony Snicket. Como eu disse, está em inglês. Mas eu traduzi, eu não vou mentir, eu contei um pouco com a ajuda do Google Translator, certo? Então, não é uma tradução totalmente fiel, mas dá para ter uma ideia. Então, eu traduzi algumas notas importantes a respeito dessa pergunta. A resposta à pergunta não é direta, você precisa pensar um pouco. Mas eu vou mostrar para você, você vai entender, certo? E no final vou explicar porque isso é importante para entender que Beatriz está viva. Então, eu vou mostrar para você minha tradução. Então, estão aí notas de Lemony que indicam onde ele obteve as informações. Logo no início, Lemony explica por que fez esse livro. Olha o que ele diz. Já passou algum tempo desde que escrevi o Mal Começo, e até onde sei, a história não mudou nem um pouco. Uma palavra que aqui significa pequeno detalhe, que pode ou não ser significativo. Uma palavra que aqui significa importante para a história. Nos anos que se passaram desde a publicação do primeiro livro, ou melhor, do livro, né? Muitas pessoas que leram o livro me cercaram de perguntas sobre as notas da história, de como eu conhecia essas ideias, né? Ou seja, como ele obteve acesso às informações, e se gostaria de acrescentar alguma coisa ao meu relatório. Minha resposta a essas perguntas é sempre a mesma. Olha atrás de você, eu digo. Então eu pulo para fora da janela e deslizo pelo cano do hotel, galeria de arte ou sala de interrogatório em que estive hospedado. Às vezes há um carro esperando por mim, outras vezes é alguém no carro que está esperando. Agora que o carro ficou sem combustível, no entanto, e os pneus foram trocados por um motor de polpa e um pedaço de queijo Gruyère, tenho alguns momentos para adicionar as seguintes notas às iotas, né, às ideias, dentro do texto de The Bad Beginning, Mal Começo, reimpresso aqui, na fraca esperança de que esses inspetores de polícia, comerciantes de arte e camareiras me deixem em paz. Então, está dito, essas notas foram escritas para poder explicar de onde veio as informações. O que é que nós vamos encontrar nessas notas? Vou resumir para você. Você vai perceber que a pesquisa de Lemony Snicket, as entrevistas especialmente, não são entrevistas para descobrir algo novo. As entrevistas que ele faz são para confirmar informações que ele já tem. Ou seja, quando ele foi fazer a viagem para pesquisar sobre os irmãos Baudelaire, ele já tinha informações e ele estava apenas confirmando essas informações que ele já tinha. Ele não descobriu coisas novas, ele confirmou se as informações que ele tinha eram verdadeiras mesmo. Então vamos ver alguns exemplos usados aí no livro 1 nessas notas. Primeira entrevista que eu gostaria de destacar. Aqui. Meu livro de Lugar Comum contém a seguinte entrevista. Lemony Snicket, LS. No dia em questão, 3 crianças, uma menina de 14 anos,
um menino de pouco mais de 12 anos que usava óculos e um bebê de dentes um pouco peculiares compraram de você algumas azeitonas depois de provar várias variedades e escolhendo seus favoritos? Fornecedor? Sim. Então, observe, ó. Lemony foi fazer entrevista ao vendedor lá de azeitonas. E olha a grande pergunta que ele fez. Ó, nesse dia, né, que a gente está discutindo, uma menina de 14 anos, ou seja, a Vart, a Klaus e a Sunny, procuraram aí azeitonas peculiares, compraram de você, e o fornecedor só disse sim. Ou seja, Lemony já tinha a informação de que os irmãos compraram e só fez confirmar na entrevista. A pesquisa de Lemony é uma pesquisa de confirmação de informações que ele já tem. Vamos para outro exemplo. Meu livro de Lugar Comum contém a seguinte entrevista. Na noite em questão, durante a performance da peça de Foucault, O Casamento Maravilhoso, você notou que o Conde Olaf, no começo da produção, estava segurando o walkie-talkie o tempo todo? Então, bora ver as respostas. Membro da audiência? Não. E você? Outro membro da audiência? Não. E você? Outro membro da audiência? Não. Você? Outro membro da audiência? Não. Etc. Então, percebeu aí? Na história, na narrativa, o Lemony diz que ninguém pareceu perceber que o Conde Olaf estava com o walkie-talkie na mão. Então, de onde veio essa informação? Veio da entrevista que ele fez com os membros da audiência? Não. Porque ninguém percebeu que o Conde Olaf estava com o walkie-talkie na mão. Então, Lemony foi fazer essa pesquisa, perguntando para cada membro da audiência, certo? Para cada membro que estava lá no teatro, você percebeu que o Conde Olaf estava com o walkie-talkie? O pessoal, não percebi não percebi. Aí ele confirmou que ninguém parece ter percebido que o Conde Olaf estava com o walkie-talkie na mão. De onde ele veio a informação, então? De onde veio a informação de que o Conde Olaf estava com o walkie-talkie na mão? Certo? As únicas pessoas que viram, então, que o Lemony estava com o walkie-talkie na mão, foram os próprios irmãos Baudelaire. E aí, o que eu quero mostrar para você é que o Lemony Snicket tinha as informações provenientes dos próprios irmãos Baudelaire. Então, evidentemente, só os irmãos Baudelaire perceberam que o Conde estava com o walkie-talkie, né? Porque com o comando, Lemony podia fazer a Sunny morrer. Um comando por meio do walkie-talkie, né? Você deve lembrar dessa cena. Então, vamos para outro exemplo. Meu livro de Lugar Comum contém a seguinte entrevista. Lemony Snicket. Na noite em questão, você disse, mas Violet é apenas uma criança. Ela não tem idade suficiente para casar. Um ator respondeu, eu acho que sim. Né? Novamente, nem o ator se lembra direito de ter dito isso lá na peça O Casamento Maravilhoso, né? Então, de onde Lemony, então, tirou a informação? Só pode ter sido dos próprios irmãos Baudelaire. Mas lembre-se, Lemony não entrevistou os irmãos Baudelaire. Ele não entrevistou os irmãos Baudelaire. De onde veio a informação, então? Vamos continuar que você vai descobrir. Então, a resposta. Eu vou dar a resposta logo aqui. Lemony Snicket esteve na Ilha do Fim. A ilha lá que os irmãos Baudelaire naufragaram antes de lançar o primeiro livro de Desventuras em Série. Com certeza ele esteve lá. Lá, ele encontrou o livro chamado Desventuras em Série. Aquele livro onde os náufragos costumavam registrar o que aconteceu com eles antes de eles chegarem à ilha. Você deve lembrar que os irmãos Baudelaire passaram um ano lá naquela ilha. E eles passaram sem ter muito o que fazer, só criar a bebê Beatriz que tinha acabado de nascer, né? E aí eles tiveram bastante tempo e oportunidade para escrever tudo o que tinha acontecido com eles naquele ano que se passou, né? Quando começaram as desventuras em séries deles. Então eles escreveram, do ponto de vista deles, o que eles lembravam, incluindo os diálogos, incluindo todos os detalhes, certo? E aí Lemony Snicket, nas pesquisas deles sobre onde estavam os irmãos Baudelaire, acabou parando na ilha e encontrou essa fonte valiosa de informação.
escrita pessoalmente pelos próprios irmãos Baudelaire. Com essas informações, aí ele pôde fazer a pesquisa dele de confirmação daquelas informações, de encontrar as provas físicas de onde os irmãos Baudelaire passaram e entrevistar pessoas para confirmar o que era possível de ser confirmado, né? O que não dava para confirmar, ele escreveu de acordo com o que os irmãos Baudelaire escreveram mesmo lá no livro. O que dava para confirmar, ele confirmou, né? Então, é esse a única forma possível de Lemoine saber aquelas informações. Agora, no livro que estamos estudando, o livro The Air Edition, dá a informação de que Lemoine sabia do que aconteceu naquela ilha, provavelmente tinha até estado lá. Vou mostrar para você aqui algumas notas desse livro, que mostram isso. As partes das notas que indicam que Lemoine já estava ciente dos acontecimentos na ilha, né, quando escreveu o livro The Bad Beginning, o Mau Começo. Página 116 e 117 da versão em inglês. Lá ele cita um grupo de mulheres piratas finlandesas a inventou no século XV. A nota que ele falou sobre esse assunto. Página 116 e 117. Amanhã à tarde, o geólogo amador semi-formado prometeu me colocar em contato com os membros atuais, né, da FFP, a Força dos Piratas, né, finlandeses, para que eu possa determinar se há alguma verdade no boato de que Violet Baudelaire entrou em contato com elas a caminho da Praia de Sal pela terceira vez. Ou seja, com certeza os irmãos Baudelaire sobreviveram, né, à ilha lá do fim e talvez tenha até encontrado com essas piratas de verdade antes de chegar lá pela terceira vez na Praia de Sal. Lemoine estava confirmando isso. As partes interessadas podem recorrer ao livro 13º. Qual é o livro 13º? O Fim? Supondo que eu viva para escrever um livro desses. Então note, ó, Lemoine sabia sobre a ilha, sobre os acontecimentos de lá, sabia que os irmãos Baudelaire haviam sobrevivido à ilha, e nesse momento, enquanto ele estava escrevendo as notas do livro 1, ele ainda não havia lançado o livro 13, né, para você ter aquela noção da cronologia que eu fiz, né? A cronologia foi o 11º vídeo desse canal, e você está convidado a assistir a um vídeo de 2 horas, um vídeo muito hardcore, né? Ou seja, para quem é realmente fanático por desventuras em série, é uma teoria incrível, certo? Mas para você entender aquele vídeo, você vai ter que assistir aos outros vídeos desse canal, né? Como eu já falei, você vai ter que fazer depois daqui. Então vamos lá. Então Lemoine saiu daquela ilha porque ele tinha estado lá e tinha encontrado o livro Desventuras em Série lá na ilha, livro escrito em parte pelos próprios irmãos Baudelaire. Mas continuando, página 153. Na página 153 tem a seguinte referência no texto principal de O Mau Começo. Certa ilha possui uma lei que proíbe qualquer um remover uma de suas frutas. Veja a nota que Lemoine colocou sobre essa frase. Por favor, veja, né, aqui eu escrevi errado, minhas notas nas páginas 116 e 117, certo? Então, quando o Lemoine fala a respeito de uma ilha que proíbe remover uma de suas frutas, ele faz referência nas notas a outra nota, que é essa nota da página 116 e 117, e nessa nota fala sobre o que aconteceu após a saída da ilha, lá de O Fim do Fim, e sobre o livro 13, que ele ainda nem tinha lançado, nem tinha escrito ainda. Então, ó, é evidente, né, aquela ilha lá proibia pessoas tirarem a maçã híbrida da ilha, né? Tem uma lei sobre isso, e Lemoine sabia dessa lei porque ele já tinha estado naquela ilha. E, estando na ilha, ele teve acesso ao livro Desventuras em Série, escrito em parte pelos próprios irmãos Baudelaire, contando o que aconteceu com eles. E assim é que Lemoine sabia em detalhes, incluindo diálogos, incluindo as traduções das palavras da Sane Baudelaire, né? Porque escreveram tudo no livro, né? Desventuras em Série. Sabia o que tinha acontecido quando só tinha eles juntos. Agora, o que é que Lemoine não sabia? O que estava acontecendo, né, ao redor deles, né? Lemoine não tem como ter certeza sobre todos os fatos que estavam acontecendo enquanto
os irmãos Baudelaire estavam passando por suas desventuras. E é por isso que os 13 livros de Desventuras em Série é muito focado no ponto de vista dos irmãos Baudelaire, porque é praticamente, né, um livro feito a partir do livro criado pelos próprios irmãos Baudelaire, né, parcialmente escrito pelos próprios irmãos Baudelaire. Então é isso. Né? Agora, por que isso tem a ver com Beatrice? Porque é o seguinte, gente. A série deu a entender que Lemony-Snicket não sabia que a Kitty estava morta quando ele começou a publicar a série. Né? Cada episódio da série é como se fosse um dos livros de Desventuras em Série. Aí tem gente que acha, então, que Lemony, quando escreveu os livros de Desventuras em Série, quando ele publicou, ele não sabia que a Kitty já tinha morrido. Mas ele sabia que a Kitty tinha morrido quando ele publicou cada livro. Por quê? Porque ele já tinha ido na ilha, já tinha percebido, já tinha encontrado a descrição dos irmãos Baudelaire a respeito dos acontecimentos. E, evidentemente, sabia que a irmã tinha morrido. Provavelmente tinha até visto os túmulos lá do Conde Olaf e da Kitty lá na ilha. Então, ele sabia que a Kitty tinha morrido. Então, aquelas cartas secretas, mensagens secretas que tem lá no livro Descarregador de Gelo e no livro Espetáculo Carnívoro, que são para Kitty, não são para Kitty. É para uma pessoa que está pedindo ser a Kitty. Então, e o Lemony não está escrevendo para Kitty porque acha que ela está viva. Ele está escrevendo para uma pessoa que está fingindo ser a Kitty e ele de propósito está mentindo. Ele não está enganado. Ele sabe que a Kitty morreu. E sabe que tem alguém se passando pela Kitty. E como você vai ver nos outros vídeos, se você ainda não viu, ele sabe que essa pessoa é a Beatrice. E por isso, dá aquelas mensagens para ela bem específicas, falando da salada que a Beatrice sabia fazer, falando do aniversário de Beatrice, que ela não ia esquecer nunca. Então, ele sabia que a Kitty já tinha morrido quando lançou primeiros os livros. Ele não escreveu aquelas cartas enganado para Kitty Snicket, certo? Escreveu de propósito. E mais, no livro 11, da Gruta Gorgônia, ele mente descaradamente ao dizer que, enquanto está escrevendo, ele vai conseguir salvar a vida de sua irmã Kitty, certo? Então é mentira, a Kitty já estava morta. Ele está querendo passar para o leitor de que a Kitty está viva, porque tem alguém se passando pela Kitty no universo dele e, evidentemente, ele precisa proteger essa pessoa, né? O fato de que ela está se passando por outra pessoa e essa outra pessoa é a Beatrice, conforme você vai se convencer assistindo meus outros vídeos. Então é isso. Até um pequeno detalhe. O capítulo 14 de Desventuras do livro 13 de Desventuras em Série. Então o capítulo 14 do livro 13 tem diálogos que aconteceram após o encerramento do livro do livro Desventuras em Série que eles escreveram lá na ilha, que os irmãos Baudelaire escreveram na ilha. Então você talvez se pergunte, mas então como ele soube a respeito do que aconteceu no capítulo 14 do livro 13 de Desventuras em Série? Aí entra a jovem Beatrice. A jovem Beatrice se encontrou com Lemony depois que ele já tinha escrito o capítulo 13, né, do último livro. Com as informações que ele obteve com a jovem Beatrice, aí ele se viu obrigado a acrescentar mais um capítulo, o capítulo 14. É por isso que o livro 13 é o único que tem 14 capítulos. Ele já tinha praticamente terminado sua obra ali, né, no capítulo 13, mas conseguiu informações adicionais. Essas informações adicionais o obrigaram a escrever o capítulo 14 depois que ele já tinha escrito. Ele fez outra dedicatória, né? E, evidentemente, aí o livro 13 é diferente por causa disso. Tem informações sobre o que aconteceu após a escrita do livro Desventuras em Série original lá da ilha. Então é isso, né? Então, esse vídeo aí pode ser assistido em qualquer local e tira uma grande dúvida aí de muita gente. Você pode deixar seu like ou não deixar seu like, mas o que eu gostaria mesmo é que você comentasse, certo? Você pode até dizer que não concorda, pode dizer que concorda, pode falar o que você quiser. Se você comentar, eu já vou ficar super contente, certo? Se inscreva no canal, coloque o sinozinho para tocar, e eu não estou falando em código Sebaldi. E você vai ter notificações do que eu lançar aí sobre Desventuras em Série.
É claro, eu não gosto muito de que você tenha acesso a mais e mais informações que vão fazer você sofrer ainda mais e mais. Mas, se você está aqui, né, e quer ser atualizado, talvez você se sinta à vontade de fazer isso, né? Talvez não, mas faça o que você desejar fazer de sua vida. E muito obrigado por me assistir.